Olá, pessoal. Como vocês sabem, né, durante 20 anos eu fui empreendedora, eu fui dona de uma academia de ginástica, né? Então, dentro dessa minha experiência em academia de ginástica, natação, era uma academia bem completa. Eu tive um dos alunos que se chama Leandro, né? E o Leandro, ele era uma pessoa que me chamou muita atenção porque ele tinha um trabalho, ele fazia um trabalho que era com jornal impresso na época. E depois eu vi que ele entrou na faculdade de Educação Física, depois eu vi que ele começou a trabalhar com arbitragem. E hoje eu encontrei o Leandro, por acaso, fazendo faculdade de nutrição. Aí eu fui rever a história dele desde aquela época, e aí eu disse assim, Leandro, me conta aqui algumas coisas, porque achei muito interessante esses 20 anos de carreira. E aí eu queria que tu explicasse aqui, Leandro, pra gente, como era o teu trabalho naquela época que tu começaste, na adolescência, que tu começaste a trabalhar. Como é que foi teu primeiro trabalho? Bom, né, me chamo Leandro, né, hoje sou gestor, personal, né, profissional de educação física, estou cursando nutrição, como a Elba citou, e a gente teve o privilégio de se reencontrar depois de alguns anos, né, e primeira, só para deixar bem claro que a primeira academia que eu comecei a frequentar e a treinar foi a academia que a Elba era gestora, então lá se vão 20 e poucos anos, né, não vamos entregar a idade aqui, mas é um privilégio a gente se reencontrar em uma academia novamente, né? E então assim, meu primeiro trabalho foi vendendo jornal, né? Eu vendia jornal, já tinha alguns clientes que eram fixos, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Adriano, né, que fazia parte da academia Corpo Movimento, e lá eu lembro que eu vendia alguns tipo mostruários, alguns DVDs, era voltado para música de artistas famosos naquela época, e aí gerou um vínculo de amizade. Depois, se eu não me engano, acho que até a gente pode tirar depois isso com a Adriana, essa dúvida, que a gente fez tipo uma parceria, eu ficava treinando na academia e eu ficava entregando as coisas como o jornal do dia a dia, alguma coisa assim. Qual foi teu primeiro trabalho? Foi entrega de jornal? Tu era jornaleiro? O que tu era nessa época? Minha primeira experiência vivenciando, eu trabalhava sem saber que era um trabalho, né? Foi na minha infância, eu acho que com 12 a 13 anos de idade, depois que minha mãe morava em casa de família, e aí eu ajudava a minha mãe nesse período, que nesse momento era algo que para mim era uma tarefa de casa, né? Porque minha mãe era gestora da parte de manutenção de toda a casa, toda a limpeza, e eu era o auxiliar dela. Então eu ajudava ela sem saber que era um trabalho, mas no fundo eu não gostava de fazer. Mas ali foi meu primeiro emprego, depois de um tempo eu deixei de morar com a minha mãe e dei continuidade de casa em casa, né? Sobrevivendo, mas trabalhando na parte de limpeza para custear o meu custo de vida, né? Certo. Aí naquela época que tu começaste a treinar lá na academia, tu fazia um trabalho de entrega de jornal, isso, não é isso? Tanto entrega quanto venda. Isso. Então era o jornal impresso, que hoje em dia não existe mais isso, né? Quando tu começaste a trabalhar, como é que foi? Tu era representante de algum jornal? Como foi que tu começou a trabalhar com entrega de jornal? Eu vendi, particularmente um dos padrinhos do meu irmão, ele era os responsáveis do jornal, né, de um grande jornal aqui do estado, e hoje ainda tem esse nome de jornal, só que não mais na parte impressa, assim, na parte digital. Então, eu trabalhei nos dois grandes jornais do estado do Ceará aqui, né, que eu tive um privilégio, onde naquela época, eu já tinha uma renda considerável, porque onde eu morava, eu dava ajuda de custo, né, não morava com meus pais, então onde eu morava eu tinha que custear tanto do que comer, a morada, né, a hospedagem, então tudo isso era através de trabalho. Já com 14 para 15 anos já comecei a vender jornal. O convite dos próprios gestores, né, da minha primeira morada, quando a minha mãe trabalhava com eles. E assim, hoje eu tenho muita gratidão, porque na vida a gente aprende a vender algo.
ou você vende um serviço ou você vende um produto, né? Então, graças a Deus eu aprendi isso muito cedo e muito rápido. E tudo que agregou valor na minha profissão hoje como personal trainer, até mesmo vender uma aula, apresentar um serviço, qualquer serviço voltado para a área da saúde, foi graças ao jornal que me fez... eu vendia jornal no sinal, então eu tinha um tempo limitado para poder vender logo esse jornal de imediato, porque senão o sinal abria e perdia a venda, né? Então eu tinha minutos para poder saber quem era a pessoa que estava interessada em comprar, eu tinha que identificar logo o carro, eu tinha que identificar quem era o cliente para poder vender logo esse jornal rapidamente. E isso me deu uma certa habilidade de se tornar um pouco rápido nas tomadas de decisões. Isso, e não era negócio de Pix, né? Era dinheiro, então tinha, né, que ter rápido troco, né? Tinha que ter essa habilidade, né? Essa geração talvez não sabe nem o que é dinheiro, né? E o que me fez querer muito conversar com o Leandro a respeito dessa experiência dele é para motivar aquelas pessoas que hoje pensam assim, eu não tenho oportunidades na vida, mas a gente vai criando essas oportunidades, né, Leandro? Baseado nessa tua experiência de estar vendendo jornal no sinal e às vezes lá na academia, em volta, né? Eu vi aqui, a gente passou a ser teu cliente lá na academia, né? Como foi para te escolher a educação física como profissão? A faculdade? Para falar a verdade, eu não escolhi a educação física que me escolheu, né? Isso que eu queria saber. Isso que muitas vezes é o improvável. A gente pensa em algo. Minha primeira tentativa de faculdade foi contabilidade. E para mim, eu acho que se eu fosse um contador hoje, eu acho que isso não daria certo, eu não me veria como contador, né? E depois tentei outras faculdades, mas sem êxito. Então, nesse período, na época que eu já tinha começado a vender jornal, eu não parei de estudar, né? Terminei o meu ensino médio, ensino fundamental, nesse período. Só que quando acabei meus estudos, quando eu fiz as tentativas de entrar em algumas instituições, sempre teve a barreira da particular e a pública. E a pública, ela ainda até hoje, né, é uma parede muito grande de se escalar, né? Se as pessoas não tiveram a estrutura, elas não conseguem chegar nessa estrutura, nesse nível de uma faculdade pública por causa da demanda de estudo e devido à concorrência ser muito grande. E naquela época não tinha tanto acesso a faculdades particulares como tem hoje, né? Isso. Hoje é muito mais fácil você ter um acesso à faculdade particular, mas naquela época não tinha, então eu tive uma lacuna sem estudar, né? Passei durante 5 anos sem estudo. Nesse período entrou o futebol, né? O futebol, eu abracei o futebol porque nesse período que eu estava transitando de uma casa para outra, em questão de me achar, ou então questão de localização, ou então logística para poder morar no trabalho, foi que eu tive a oportunidade de conhecer o campo de futebol. Eu saía de casa, eu já estava chegando no escanteio do campo, e aí começou a minha vivência no esporte, que me deu o entendimento que hoje, trazendo para os dias de hoje, tanto o estudo como o esporte, ele é um trampolim para a ascensão social de qualquer pessoa que queira vencer na vida, né? Então começou dessa forma, e quando chegou um determinado momento, aí sempre acontece uma coisa, às vezes, que parece ser ruim para você, parece que você está naquela velocidade, naquela rua, aí o pneu fura, faz você parar, repensar, trocar o pneu para poder você seguir o caminho. E nesse período eu tive uma lesão de joelho jogando bola, né? Eu não era daqueles melhores jogadores de futebol, né? À toa que eu procurava todas as posições, não me encaixava nenhuma. Fui do ataque ao gol, não consegui me encaixar em nenhuma posição. E quando eu estava jogando uma determinada partida, me lesionei com o joelho, né? Tive uma lesão de joelho, mas mesmo querendo estar no meio, aí que apareceu a oportunidade de apitar futebol. Amador, o primeiro apito que eu coloquei na boca, eu estava com 2 chinelas nos dedos e apitando o racha da turma que eu era dono de time. E aí foi despertando. E aí uma pessoa me viu apitando, falou assim: rapaz, você leva jeito para apitar futebol, por que não vai fazer um curso que vai ter agora amador? E aí eu fui fazer o curso amador, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer lá o curso era dentro da instituição, dentro
de uma faculdade que hoje não tem mais, né? Uma faculdade no centro da cidade. E nesse determinado momento eu tive a oportunidade de conhecer o curso. E aí a primeira pessoa que eu vi como referência, né, na educação física foi o professor Francilino, né? Que era um cara que, para mim, ele foi o que jogou a palavra de conhecimento, falando assim, ó, a Copa do Mundo tá vindo Olimpíadas, e então a profissão de educação física vai ser a profissão do momento, né? A profissão do século. E despertou. Só que eu não tinha ainda o entendimento de como fazer isso acontecer. E aí eu fui perguntar como é que fazia a inscrição e tal. E eu lembro que isso me marcou muito, porque a inscrição naquela época era R$30, né? E eu tinha R$32, era quase fim de mês, eu não tinha muito dinheiro, porque eu tinha pagado todas as contas. Só que eu tinha R$32 e um sonho. E naquela época a passagem de ônibus era R$2, alguma coisa assim. E aí eu paguei a inscrição, né? Com a ideia de que o cara me vendesse esse sonho, e falei assim, rapaz, esse sonho deve ser muito bom, eu quero sonhar. E aí fiz a inscrição, e aí eu lembro nesse dia eu tava com fome, almocei, eu fiz um lanche e voltei a pé. Voltei correndo a pé, passei, já fiz das boas maratonas, as boas corridas que eu tive, fiz uma corrida de 9 quilômetros, né? E o louco é a prova da faculdade era no outro dia. Não sei onde é que eu tava com a cabeça, né? Porque eu não sabia, 5 anos sem estudar. E voltar a tentar fazer um vestibular liso, e no outro dia já fazer a prova da faculdade, eu falei assim, é um doido. E quando fiz a prova no outro dia de manhã cedo, né, meu curso era sexta e sábado de manhã de arbitragem, e aí fiz a inscrição, no outro dia fiz a prova, aí na semana seguinte, coisa mais linda do mundo, recebi a ligação da instituição e falou assim, ó, você passou, venha fazer sua matrícula, e eu falei assim, ó, eu passei, nem esperava passar, mas vamos lá. Quando cheguei lá, a inscrição praticamente era toda a minha renda mensal que eu tinha que pagar. Então, eu falei assim, opa, peraí, o sonho está começando a virar realidade, então não vai dar. Então, eu fui cobrar daquele cara que me vendeu o sonho, e aí ele falou assim, ó, fala com o diretor financeiro, ele vai te dar um desconto aí e tal. E aí tentei, fui atrás do desconto, e aí o desconto ainda não era acessível dentro da renda que eu tinha. E eu falei assim, cara, eu não consigo ainda, tu me vendeu o sonho, e mesmo assim eu não vou conseguir realizar. Aí ele me deu uma folha, eu falei assim, preenche essa folha aqui, porque ela aqui é uma assistência que a faculdade tem parceria com o Estado, naquela época, antes dos FIES, dos ProUnis, quem dava as bolsas eram as próprias instituições, né? Então as instituições tinham um número X de vagas. E aí eu preenchi todos os dados, relatei que eu era vendedor de jornal, que eu trabalhava, ajudava a minha família e tudo. E na semana seguinte apareceu um assistente social lá em casa. E aí realmente constatou que tudo que eu tinha relatado era o que condizia com a verdade. E aí ela falou para minha mãe de criação, falou assim, mãezinha, eu estava vendendo jornal, falou assim, mãezinha, fala pro seu filho que ele ganhou uma bolsa de 100% e que ele já pode fazer a sua matrícula. E assim apareceu a oportunidade de entrar nessa carreira, nessa profissão, e para me tornar um profissional de educação física que eu sou hoje. Muito legal. Vou falar um pouco de mim, para eu chegar nesse momento, por que eu quis trazer aqui o Leandro para contar a experiência dele. Porque eu também fui uma pessoa que tive muitas dificuldades de trabalho, né, financeiras, e ele disse que a educação física escolheu ele. Eu escolhi a educação física, eu quis ser profissional de educação física. E assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de ser logo dona de academia. Então, eu fui logo proprietária da academia. E aí, então, eu sempre admirei muito as pessoas que abraçam a profissão de educação física, sabe, com amor. E como o Leandro disse, que a educação física escolheu ele, na verdade, na vida é assim, ó. Algumas vezes, quando alguma coisa dá errado, acontecem coisas incríveis que não aconteceriam se tudo tivesse dado certo. Isso. Por exemplo, quando você pensou em ser contador, né? Aí veio uma mensagem para te dizer assim, não é por aí que você tem que ir, presta atenção. E as outras oportunidades vão aparecendo, tanto que veio a oportunidade de entrar na profissão de educação física, né? E aí, quando você começa... O Francilino, ele foi meu orientador, eu fiz especialização em
em personal trainer, ele foi meu orientador, professor Francilino. Isso aí eu acho que tá falando da Faculdade Marista, né? Isso, da Faculdade Marista. Ele foi meu orientador. E aí, então, quando você se deparou com a situação em que você ganhou a bolsa, né? Teve a oportunidade de se formar em educação física, você começou a enveredar primeiro pelo lado do futebol, não é isso? Futebol. Sendo que você não conseguiu ter um bom desempenho como jogador de futebol, né? Isso. Aí isso. Foi seguir na carreira de arbitragem, não é isso? Foi isso. E é interessante porque a gente, quando se vê como futuro profissional de educação física, naquela época eu era estudante de educação física, estava no primeiro semestre, a gente vai buscar pessoas que eram referências para a gente. Você também foi uma referência para mim em questão disso, de enxergar uma profissional de educação física, uma gestora, uma pessoa que tinha habilidade de lidar com as pessoas, e uma pessoa também que era muito sem filtro também. Tipo assim, falava que é isso aqui e pronto. Né? Era muito direta. E essa identidade eu consegui enxergar dentro de mim hoje como profissional. Agora, cursando nutrição depois de 10 anos, porque eu falei assim, agora eu vou ser profissional de educação física, beleza. Aí quando eu terminei de me formar, virei gestor. Então, depois que virei gestor, deixei um pouco o estudo de lado, e com alguns anos depois de 10 anos novamente, voltei a estudar nutrição e me deparo com a minha amiga, colega de faculdade, né? Isso. Agora, futuros nutricionistas, que tenho certeza que iremos impactar essa geração, não somente do que já fazemos como profissionais de educação física, mas também como nutricionista na sociedade. Olha só, quando eu me formei em educação física, né, eu tive a oportunidade de ser logo dona de academia antes mesmo de trabalhar. Porque assim, enquanto eu fazia faculdade de educação física, eu era estagiária do SESC, eu dava aula de ginástica. Né, tive minha primeira experiência mesmo com a educação física foi ser professora de ginástica. E logo depois disso eu casei e tive a oportunidade de construir a minha academia. Aí então... Mas eu sempre me identifiquei mais como ser profissional de educação física do que gestora. Tanto é que quando eu completei 20 anos de dona de academia, eu quis encerrar para realmente ser apenas professora de educação física, que é o que eu gosto de ser, o que eu me identifico. Eu acho que eu trago o melhor benefício para a sociedade e ser a personal trainer do que ser a gestora da academia. Aí, por isso, eu quero perguntar para o Leandro que levou ele a ser dono de academia, ser o gestor e não ser o personal, só personal. Há 11 anos atrás, né? Já fazem 11 anos. Faz 11 anos. 11 anos vai fazer 12 agora, daqui a uns 4 meses. Tinha uma grande rede de academia estava chegando aqui no estado e a antiga dona, ela falou assim, não quero mais ser dona de academia, né? E aí onde as academias de bairro, elas foram realmente caindo um pouco de rendimento, ou então até mesmo de renda, porque as grandes academias tinham chegado e fez com que diminuísse o fluxo de praticantes na academias de bairro. E aí eu fiz o efeito contrário. Eu falei assim, eu quero essa loucura para mim. E aí a dona falou assim, Leandro, o negócio é o seguinte, você assume todas as contas, você assume todas as responsabilidades e depois você me paga quanto puder. Aí eu falei assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho um centavo, eu não me preparei para ser dono de academia. Aí nesse tempo tu já era formado? Estava no último semestre. No último semestre estava me formando, né? E aí eu abracei a oportunidade, né? E é isso que é interessante, na vida a gente abraça as oportunidades, né? Que vem toda oportunidade que vem, dizendo isso para você, toda oportunidade que tiver, se você vê que dá para se esforçar, não deixe de fazer. Muitas vezes a gente tem medo de dizer assim, não, vou fazer, vai dar certo. E a primeira resposta que vem é um não. O não, ele é mais cômodo, o não, ele é mais... te dá mais tranquilidade naquele momento. O não, ele faz você não se preocupar, né? O não, ele parece ser a resposta mais fácil, porém o não, ele faz às vezes você perder a grande oportunidade da sua vida. E graças a Deus, nas grandes oportunidades que me fez ser a pessoa que eu sou hoje,
eu disse sim. Né? E quando ela falou assim, você assume a responsabilidade, eu falei assim, o doido aqui vai assumir. Não sei como vai ser, mas eu vou assumir essa responsabilidade. E aí foi a oportunidade de eu ser gestor da academia, né? E hoje as pessoas me conhecem assim, a Academia do Leandro. Eu tenho um nome, tem a marca da academia, mas as pessoas só conhecem a Academia do Leandro. Olha, quando a gente fala sobre as redes de academia que foram as low cost, né? Porque eu, nessa época, quando começou a chover, né, essas academias aí de baixo custo, né? Eu também estava com a minha academia durou 20 anos, então teve essa época mesmo de que começaram a aparecer essas academias, e aí começou assim, e agora? Academia de bairro. Embora eu tivesse muitas modalidades na minha academia, porque eu tinha piscina, né, eu tinha sala de ginástica, eu tinha musculação, mas chegaram essas academias que faziam altos investimentos, mas elas tinham baixo custo. Então as academias de bairro começaram, como ele falou, né, começaram a ficar assim, o mercado estremecido. E aí eu arregacei as mangas e disse assim, né, assim, não, no dia que eu quiser fechar minha academia vai ser porque eu quero, e não porque ela veio a falir por alguma deficiência. Naquele momento, sabe o que eu fiz? Eu comecei a valorizar o trabalho de acolhimento das pessoas, né, que todas as vezes que a gente abre uma academia de bairro, como você falou, né, Leandro, é a Academia do Leandro. Isso. É porque elas vão ter uma referência da gente, a Academia da Elba. E aquilo ali a gente vai construindo um ambiente familiar, onde cativa os nossos alunos. Eles vão ali para se tornar um membro da nossa família. Né? Então elas ficam ali com a gente com valor agregado. Elas não querem deixar esse ambiente para ser mais um aluno naquela academia que tem baixo custo, equipamentos modernos, não, ela quer acolhimento, ela se sente mais à vontade, mais motivada, né? Assim que funciona, né? A academia de bairro. Então, a academia de bairro, ela tem esse diferencial, ela nunca vai acabar, porque vai ter pessoas que precisam desse trabalho mais acolhedor e mais personalizado. E aí, então, com toda essa experiência do Leandro, né, que já tem 11 anos, quero mostrar aqui para vocês que é a pessoa que saiu de jornaleiro para empresário. É por isso que eu vim aqui tirar meu chapéu para ele, viu? Aí, Leandro, o que aconteceu no meio de todo esse teu itinerário agora como empresário, querer fazer faculdade de nutrição? É uma loucura, né? Você voltar depois de 12 a 13 anos, colocar um jaleco, né? E colocar o sapatinho da humildade e estar disposto a querer aprender. A primeira, a necessidade de buscar conhecimento, de achar que você nunca está pronto. Você sempre está em desenvolvimento, né? Por mais que você falou uma coisa muito interessante, eu decidi fechar a academia. Eu decidi manter porque a gente sabe a nossa identidade. A gente sabe o que a gente entrega para a sociedade, independentemente do que fulano, beltrano vai dizer. Mas eu já sei quem é meu público, eu já sei quais as pessoas que querem trabalhar comigo, eu já sei as pessoas que escolhem o meu tipo de trabalho. E quando você tem essa identidade, né, até que a gente já está falando para vários profissionais, a gente está falando para alunos aqui também, futuros alunos, pessoas que não nos conhecem, né, pessoas que estão pensando em escolher qual faculdade vai fazer. Você tem muito bem definido que a sua identidade ela é de dentro para fora. Se você souber quem você é e o que você pode entregar para a sociedade, se você souber quem está falando, qual o peso do que essa pessoa está falando, se ela tem autoridade para falar sobre você, vai dizer assim, ó, você precisa fazer isso, se essa pessoa tem autoridade, né? A gente muitas vezes se preocupa do que as pessoas falam da gente, mas a gente não se preocupa de quem está falando da gente, né? Às vezes a pessoa não tem autoridade nenhuma e ela fica falando de você, você é um profissional desqualificado, você é isso. Não, não. Você sabendo quem você é como pessoa, como profissional, qual o seu impacto diante da sociedade, do bairro onde você frequenta, das pessoas que você convive, eu tenho certeza que nada do que você colocar vai te impedir de fazer o que você deseja. Então, assim, tanto na profissão de educação física, como na gestão, fala assim, poxa, vai ser dando academia? Vai quebrar. Tu vai ser profissional de educação física? Tá sem estudar, não vai conseguir terminar. Você agora vai inventar de fazer nutrição? Para quê? Não precisa fazer nutrição. Então, muitas pessoas vão colocar bloqueios.
para você não conseguir fazer o que você despertou no seu coração. Eu te digo, se foi algo despertado, se foi genuíno, se é aquilo que age, fala assim, poxa, eu preciso fazer, vai lá e faz. Então foi assim que apareceu na nutrição. Eu precisava me qualificar como profissional, eu precisava potencializar isso na minha profissão como profissional de educação física. Isso vai agregar valor também, e por isso que eu estou me aventurando, né? Eu estou no 5º semestre de nutrição e estou muito feliz com a minha escolha. Eu sei que isso vai ser só o começo. A frase que a gente pode colocar sobre esse julgamento, né, que você falou, Leandro, é a referência, né, de quem está julgando o nosso comportamento. Então, é aquela história assim, não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. De repente, a pessoa nem teve coragem de ir além, aí ela vem julgar, né, teu trabalho. Isso. Não, para que tu vai te meter nisso? Não vai dar certo, né? Enquanto que se você tiver foco, determinação naquele sonho que você começou falando sobre o sonho, né? Que você tinha R$32, mas tinha que investir 30. Aí os R$2 teria que ser do ônibus, mas tinha que comer. Então, naquele momento que você tem aquele foco, tem aquela iniciativa e se determina a executar aquilo, não tem como dar errado. Né? Por isso que eu trouxe aqui o Leandro para mostrar que não importa de onde você vem, se você tiver foco, determinação, coragem, você vai conseguir trilhar esse caminho, né, com muito êxito. E que agora, quando ele chegou na parte de ser um empresário profissional, não parou por aí. Ele disse, não, agora eu vou fazer nutrição, porque não dá para estagnar, sempre tem mais um degrau para a gente subir, né, Leandro? Sempre tem mais alguma coisa a aprender e a entregar para a sociedade. Então, ser nutricionista agora, com profissional de educação física e empresário, é um valor agregado que ele está colocando aqui na empresa dele. Né? Então, que a gente não fique estagnado dentro do nosso propósito, que a gente vá sempre mais além. Quando eu escolhi ser profissional de educação física, né, eu tinha essa ideia de que eu queria ser uma pessoa que colaborasse com a sociedade para uma qualidade melhor das pessoas, qualidade de vida, que desse oportunidade para as pessoas e colaborasse com o meu conhecimento. Eu fiz faculdade pública, na época não tinha nem faculdade particular de educação física. E eu fiz faculdade pública, eu estudei para isso, me formei e fui fazer essa entrega para a sociedade. Hoje é muito mais fácil você fazer qualquer faculdade, porque tem um leque de oportunidades, né? Tem muita faculdade EAD, hoje em dia, né? Baixo custo, e tem muito mais oportunidade. Mas o mercado, ele vai estar sempre aberto para aquelas pessoas que vão ter o compromisso de entregar, de fazer uma entrega para a sociedade com valores humanos, sabe? Que você possa olhar para as pessoas com esse valor humano e ver que você e ela podem ser pessoas melhores. E a nutrição, ela veio agregar isso na nossa profissão, né, Leandro? Eu fiquei muito feliz na hora que eu tô lá esperando, né, que a gente ia ter nossa aula prática, né? O Leandro chega lá e diz assim, oi, Elba. Aí eu disse, olha o Leandro aqui, realmente eu não esperava encontrar o Leandro nessa caminhada da nutrição, eu fiquei muito feliz. Mas, Leandro, o que eu quero saber mesmo sobre a nutrição, eu quero saber, assim, quando tu te formar em nutrição, tu pretende exercer a carreira de nutricionista ou tu vai querer só agregar valor dentro da tua empresa, como profissional? Para falar a verdade, ainda é uma incógnita, né? Porque quando eu escolhi na minha profissão de educador físico, na educação física, eu já estava muito bem definido que eu não queria academia e não queria ser profissional da área de musculação. Eu não queria musculação porque, querendo ou não, até mesmo os exemplos, as vivências eu já estava muito bem definido que o futebol, né, era algo que eu iria abraçar, então eu ia trabalhar mais nessa área de treinamento físico em lugar aberto, treinamento funcional. E até quando eu tive a primeira experiência na área de ginástica laboral, eu ainda estava estagiando na área, né? Então eu ia em empresas fazer visita, aulas de alongamento. Para mim aquilo ali, aquela dinâmica era muito importante. Me dava aquela sensação de liberdade, até hoje, né? Porque eu sou gestor na academia, mas eu não tenho um horário fixo aqui. Eu tenho outros profissionais que trabalham aqui comigo, porque eu tenho outras atribuições que ficam para lá e para cá. Tem vezes que eu cruzo a cidade
honrando compromissos. E essa satisfação de estar me deslocando é o que me dá a sensação de liberdade e a satisfação de saber onde eu quero estar. Então, quando apareceu a oportunidade da academia, eu falei assim, e agora? Seja eu estou na academia, uma coisa que eu dizia assim, não quero. Então, o primeiro ensinamento, nunca diga nunca, né? Nunca vou fazer disso, nunca vou beber dessa água. E aí, onde eu vim parar? Na sala de musculação. Onde eu vim parar? Gestor de uma academia. Então, assim, de tudo que eu já passei na vida, de todas as dificuldades dessa roda gigante, que é altos e baixos, né? Eu tenho a tranquilidade de dizer, sem vergonha nenhuma, que eu já passei na minha infância por abuso sexual, eu já passei fome, né? Dizer que eu já até compartilhei lá na sala de nutrição que a parte mais gostosa hoje que eu gosto de comer do frango é a asa, porque é o que o filho da empregada podia comer naquele período, faz com que eu enxergue valores que muitas pessoas não vão poder enxergar, porque é uma experiência e uma vivência única, né? Mas o que me fez chegar hoje, ter a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro, dormir, de conseguir conviver com as pessoas, de conseguir acreditar nelas, muitas vezes sem nem conhecer, né? De ver ela pelo primeiro dia aqui e dizer assim, não, você vai ser profissional, você vai ser vencedor, porque eu venci, ter a tranquilidade de saber quem eu sou como pessoa, né? Hoje eu caminho na fé e muitas circunstâncias, depois de tudo que aconteceu, passei, no meu ápice eu estava em áreas de me tornar apto a nível nacional, aí sofri 2 acidentes de moto, né, em curtos períodos, e aí atrapalhou o processo. Nesse período também eu fiquei viúvo, né, no meu primeiro relacionamento, depois de 12 anos de um relacionamento, e tudo isso eu tive que lutar com depressão, com opressão, né, com humilhação, né, e tudo isso, para mim, eu tenho a tranquilidade de dizer sem dor, não dói, pelo contrário, não é uma satisfação, mas é uma tranquilidade de dizer para todas as pessoas que estejam assistindo isso agora, que se você tem alguma dor, alguma lacuna, alguma ausência, até mesmo de paternidade que eu tive, que eu nunca morei com meu pai, né? Foram pessoas que foram referência, foram pais que Deus foi colocando no meu caminho, Rivelino, Francilino, pessoas que caminharam na fé. Se eu for citar outros nomes aqui, eu vou faltar com alguém, mas todas essas pessoas que representaram a figura de paternidade para mim foram impulsionadores. Foram pessoas que falaram assim, não, você pode sonhar, vai lá e sonha. Então, te respondendo agora, depois de tudo que eu pontuei, primeiro, eu tenho paz, eu não tenho mágoa de ninguém, sabe? É uma coisa que eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. Por quê? Porque as pessoas que me fizeram mal, talvez por falta de conhecimento. As pessoas que julgaram mal, possivelmente porque não saberia que eu ia chegar, né? E se eu não conseguir liberar esse perdão, se eu não conseguir liberar essa frustração ou chateação, falar assim, alguém poderia ter me ajudado, eu estaria levando um peso comigo mesmo, eu estaria bebendo talvez o próprio veneno da amargura, ou então culpando até Deus por ter perdido pessoas, situações, oportunidades, ou então seria vítima de mim mesmo. Então, eu te respondendo com muita tranquilidade, eu não sei onde eu vou me encaixar na nutrição, eu não sei, mas eu sei que vai ser no melhor lugar, como foi na minha profissão como personal trainer. Hoje eu posso me considerar uma pessoa bem sucedida, não porque talvez eu esteja ganhando mais, mas sim porque eu sei o meu valor, eu sei o que eu entrego e eu entrego o melhor para quem usufrui do meu serviço. Eu tenho certeza, como profissional da nutrição também, isso vai me ajudar, né? E até mesmo para poder concluir, como gestor de academia, meu combustível hoje não é por mim. Eu sou muito bem resolvido se ter academia hoje ou não, mas hoje a responsabilidade com outras pessoas, não somente cada aluno que passa por essa porta, ou então não somente cada colaborador que fica com a gente, porque elas não estão comprando o que o Leandro quer, né? Não é o que o Leandro vê,
mas é uma visão maior do que o Leandro enxerga. É uma visão, e a visão ela fica. A visão ela fica independente de você esteja naquele lugar ou não. Porque eu mal fico aqui no CT, eu mal fico na academia, mas as pessoas que ficam aqui, ela representa o Leandro e defende não o que o Leandro vê, mas a visão que o Leandro acredita. Certo. Leandro, é legal saber que tu encarou todo esse processo sem vitimismo, né? Sem vitimismo. Sem vitimismo. Transitório, né? Claro que a gente tem um momento de dor, um momento de luto, um momento de frustração, um momento de realmente, como eu falei, de depressão. Não é aquela coisa assim, Leandro, resolve lá, tanto faz e pronto. Não é assim. Não é fácil. Leandro, foi fácil para você? Não foi. Leandro, é difícil? Sim, é difícil. Porém, entretanto, contudo, você não tem que esperar as pessoas te ajudar, dar tapinha nas costas. Eu sou aquele tipo de pessoa assim, se você olha para a pessoa não te dá bom dia, eu prefiro pensar que ela não me viu. E não porque ela não quis me dar bom dia. Mesmo que eu ache que ela não quis me dar bom dia. Mesmo que eu ache que ela, assim, ela não queria, ela passou pro outro lado da rua e não queria me dar bom dia. Mas mesmo assim, isso não muda o meu dia. Isso não deve mudar o meu dia. Sim. E isso não vai influenciar no que eu acordei para fazer. Isso não é motivo. E por isso eu lhe digo, é possível? Sim, né? E aí a gente fala para as pessoas, se você está numa depressão agora, se você está numa crise de identidade, não sabe o que você quer na sua vida, se você perdeu a grande oportunidade, se você perdeu pessoas que estavam em sua volta, você perdeu postos seguros, ou então você nunca teve, eu te digo com muita tranquilidade, você não está sozinho e você consegue, vai conseguir vencer. Só basta virar essa chave que é de dentro para fora. Isso. Leandro, me responde uma coisa, sinceramente, do fundo do coração. Eu vou te falar como foi a minha decisão de encerrar as atividades da academia e ver se tu não te encaixa nessa situação. Porque, olha só, uma coisa é a gente querer ser empresário. Eu tive essa minha veia empreendedora desde muito jovem porque eu tinha também eu não convivia com meu pai, minha mãe morreu muito cedo e tal. E aí eu comecei a ver umas formas de ganhar dinheiro, né? E uma delas era assim, eu comprava chiclete aqui, chegava lá na escola, eu vendia o dobro, né? Aí eu fazia uns bingo, aí eu dizia que era prêmio surpresa, porque eu não tinha dinheiro para comprar o prêmio mesmo, eu inventava que era surpresa. E com o dinheiro arrecadado eu comprava um prêmio e fazia um bingo. Então, muito jovem, sabe? Eu fazia essas questões empreendedoras. E aí, por escolha, eu resolvi ser professora de educação física, me formei e tal. Agora, ser dona de academia não era meu intuito. Meu intuito realmente era... Eu queria ser, inicialmente, era professora de escola. Mas veio a oportunidade que meu marido queria construir. A gente construiu do chão o prédio, né, para ser academia. Mas eu não vi a hora de poder ter a liberdade de ser exatamente a profissional de educação física que faz o meu horário, que eu quero atender fulana em tal canto... ter essa liberdade que não se tem quando a gente é o dono do próprio negócio. Ali a gente tem horário para abrir, para fechar, e final de semana tem que estar organizando as pendências que não dá para organizar com ela aberta, né? E quando eu determinei que com 20 anos eu ia encerrar as atividades, assim que eu fiz isso, eu senti uma sensação de liberdade, de independência, ser igual. Passaram-se 4 anos do que eu fechei a academia, certo? E eu sou muito satisfeita de ter tomado essa decisão. Eu gostei muito, eu me sinto, sabe, com liberdade de escolha, principalmente. Aí eu queria saber de ti, mas sendo que a minha experiência de 20 anos com a academia me trouxe experiências sem iguais, porque sem aquela experiência eu não seria o que eu sou hoje, a experiência que eu tenho hoje com relação aos alunos até. Né? Inclusive eu não teria te conhecido para estar aqui conversando contigo, né? Então, vindo dessa minha experiência que eu tô aqui colocando, teve um momento que tu falaste sobre que em alguns momentos tu não estás aqui na academia, tu estás em atendimento em outro local, né? Em algum momento tu sente essa vontade de não ter mais esse compromisso com a gestão e ficar apenas com o teu trabalho de personal trainer, de profissional de educação física, para ter essa liberdade, essa autonomia no teu trabalho? É uma pergunta que eu tenho muita tranquilidade em responder, porque isso já aconteceu.
A gente passou pelo período de pandemia e as academias fechadas. E quando a gente teve o processo de retorno, retornamos com todos os protocolos e tudo. E aí depois teve que fechar de novo. E aí depois voltamos, né? E aí eu, juntamente com a minha esposa, a gente pensou duas formas, né? Ou a gente continuava no mesmo formato que era antes, com colaboradores, ou a gente abraçava a academia, ficava só eu e ela, para poder diminuir os custos e assim entendendo que a gente ia ter um retorno para o custo de vida, né? Uhum. E a gente escolheu ficar manter a academia, só que tem uma interrogação nisso, né? Teve uma vírgula, teve um ponto, né? Para poder começar um novo parágrafo. Eu não queria mais academia. Né? Teve um determinado momento que eu não queria mais academia e a gente teve a oportunidade de conhecer um casal que treinava, vivia, quando vinha treinar na academia, vislumbrava e dizia assim, eu queria ter uma academia desse jeito. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer profissionais que o sonho dele era ter uma academia. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, até mesmo conheço alunos que o sonho dele é ser dono do seu próprio negócio. E às vezes a gente tem isso e não valoriza. Mas chegou um determinado momento que veio um desejo no meu coração e falei assim, eu não quero mais academia. Eu não quero mais essa dor de cabeça, eu não quero cumprir horário, acordar cedo, eu não quero mais compromisso de ter que fechar academia, eu não quero mais compromisso de ter todas as atribuições que um CNPJ obriga você a ter. E aí eu peguei, só que eu não vendi a academia, eu dei a academia, eu dei tudo que tinha dentro dela. E simplesmente falei assim, gente, falei pro casal, falei assim, tô dando a academia para vocês. Aí ele, não, mas você quer quanto? Né, vocês querem, você quer quanto pela academia? Que a gente vai juntar o dinheiro e vai te pagar. Eu falei assim, não, vocês não entenderam. A mesma vontade que eu tive de ter pela oportunidade, que eu entrei sem nenhum tostão, foi a mesma capacidade que eu tive de devolver sem querer receber sem nenhum tostão. Aí eu falei assim, Leandro, tu tá doido? Eu falei assim, eu tava, só que eu não sabia que eu tava doido naquele determinado momento. O que aconteceu? A pessoa ficou com a academia, eu falei assim, não, eu vou ficar te ajudando para você entender como é que funciona. Aí fiquei ajudando por 3, 4 meses. E aí é muito louco isso, sabe? Porque em sã consciência, qualquer pessoa que ganha uma academia, assim, agora é minha academia, meu precioso, agora eu vou fazer do meu jeito. E essa pessoa fez, pintou a academia do jeito dele. E eu te falo com muita tranquilidade, Alba, sem sentimento nenhum. E eu lembro que até nesse período que eu estava abrindo mão da academia, eu tive um embate em casa que a minha esposa não queria da academia, né? Porque ela estava dentro dela, ela vivia aquilo ali já, e ela falou assim, você tá doido querendo dar academia? Eu falei assim, eu não sei, mas é o que despertou no meu coração, eu sei que é de Deus, e Deus vai despertar no seu também. E se for o mesmo Deus que eu acredito, ele vai despertar no seu. E eu vou te dar uma semana para Deus falar no seu coração. No 7º dia ou no 6º dia, a gente indo para casa desse casal, a gente indo jantar lá, que eles queriam fazer um jantar pra gente, e Deus falou no coração dela, ela chorava, e o casal não entendia, eu já tinha entendido, e ela falou assim, por que você tá chorando, né? A esposa do casal que a gente ia na academia foi perguntando, aí ela falou assim, não, é porque Deus também confirmou no meu coração que é a academia é de vocês. E aí pronto. Leandro, mas passou 5 anos já depois disso, por que você ainda é dono da academia? Porque, por incrível que pareça, esse casal, hoje eles moram em São Paulo. Eles moram em São Paulo. Peraí, eles devolveram a academia, foi isso? É isso que é o louco. Quando chegou o determinado momento, apareceu 2 situações de contrato para ele, que ele queria fechar contrato e não conseguiu. E aí ele falou assim, Leandro, tem uma possibilidade, porque ele entendeu que era ser gestor da academia. E ser gestor da academia não é para qualquer um. Tinha que cumprir horário, tinha que fazer as coisas. E ele falou assim, eu não quero ser dono de academia, não. E o mesmo desejo que ele aceitou, com 4 meses depois, ele falou assim, depois de 2 contratos que ele não conseguiu fechar, no 3º contrato ele falou assim, Leandro, eu estou fechando o contrato
que eu não posso dispensar, só que eu tenho que ir para outro estado e eu estou te devolvendo a academia. Eu estou te devolvendo a academia. E eu falei assim, pois eu recebo de volta. Eu sei que você não vai conseguir administrar, mas eu recebo de volta. Porque não foi somente tratar você, foi me tratar também. Para saber o quanto eu estava disposto a abrir mão, né? Então, como Abraão abriu mão do seu filho, da sua promessa, estava disposto a sacrificar ele, como também eu estava disposto a sacrificar o meu filho da promessa. Então, hoje eu entendo que ser gestor não é somente ser gestor e empresário, mas é um propósito. Hoje eu entendo também, por conhecer a sua história, que aqueles 20 anos foi um propósito. Quantas pessoas passaram por lá? Quantas vidas foram curadas? Quantas pessoas foram impactadas? Quantas famílias foram construídas ali? Quantas situações foram resolvidas naquele ambiente na academia? E hoje, né, somos sabedores que lá funciona uma igreja. Então você plantou uma semente lá que está lá e está dando continuidade. Eu tenho a plena certeza que esses 20 anos foi só uma semente plantada pelo que está acontecendo naquele mesmo espaço, onde foi um sonho seu, onde ele mesmo findou o sonho, onde é um sonho meu, que quando eu não tinha nem um tostão, eu tinha 9 credores batendo na porta, dizendo assim, eu jogava pro alto os boletos e dizer qual eu vou pagar, né? E hoje ter a tranquilidade de dizer assim, eu sou um sobrevivente de uma pandemia, sou um sobrevivente de grandes redes de academia, sou um sobrevivente de concorrentes, sou um sobrevivente de não ter ainda uma academia que possa dar uma estrutura para os nossos alunos, mas mesmo assim o aluno quer treinar conosco, não pelo que nós temos de maquinário, mas sim o que nós oferecemos na parte de humanas, me dá muita tranquilidade de que treinamos quem devemos treinar e nós temos o que nós merecemos ter. Então assim, Leandro, o que precisa melhorar? Nós. Todo dia nós precisamos desenvolver. Por isso que eu te digo que a nutrição ela vai agregar valor, vai me melhorar realmente como profissional, mas ela vai me colocar em um lugar onde eu não sei. Porque se eu disser que eu quero estar não queria estar naquele lugar, possivelmente eu vou estar lá de novo. Então eu não vou escolher mais. É desse jeito. É aquela história, o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. Que a gente possa agora estar plantando uma nova história. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço, é um privilégio. Vou concluir com a mensagem que vocês possam acreditar, né? O sonho, ele é algo que vem dentro do seu coração e que você não possa enterrar esse sonho, que você não possa enterrar esse talento, que simplesmente você possa acreditar. Mesmo que lá no final não dê certo, sabe? Mas eu tenho certeza que você vai sair melhor. E muitas vezes, e eu tenho certeza que, sem mais delongas, que os planos de Deus são muito maiores, melhores do que os nossos. Porque a gente escolhe tão mal. Às vezes a gente escolhe pessoas erradas, a gente escolhe sociedades erradas, a gente escolhe relacionamentos errados, mas a gente não escolhe a família que tem, a gente não escolhe os filhos que tem, né? A gente muitas vezes temos a oportunidade de fazer a escolha certa. Então que você possa ter sabedoria, que você possa viver o propósito. Deus não une pessoas, une propósitos, né? Então que você possa entender qual o seu propósito aqui na Terra. Muita alegria em poder compartilhar, você que ficou com a gente até o final. É um privilégio, é uma alegria compartilhar e que essa mensagem se mexeu com você, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que, não que seja o Leandro ou a Elba que é exaltado, mas que realmente a mensagem ela seja compartilhada. É isso, Elba. Olha, gente, para terminar, eu vou terminar com uma frase que um professor meu finalizou o nosso curso assim. Ele mandou a gente botar a mão na cabeça e depois mandou a gente botar a mão no coração. E ele disse assim, aqui na cabeça vocês estão sentindo algum batimento? Não, então, né? Mas no coração, vocês sentem que está batendo, está pulsando. É porque é aqui que Deus está falando com a gente. Então, naquele momento que você tiver alguma ideia e você quiser saber se você está em sintonia com Deus, bota a mão no coração, escuta o que Ele tem a dizer. É lá que está a letra da tua vida, viu? Escuta teu coração que vai dar tudo certo. É nóis.